Vamos lá, galera, gravar mais um tributo, tá? Nós estamos falando sobre o IPTU, que é o Imposto sobre Propriedade, no primeiro vídeo. Falamos agora um pouquinho sobre o ISS, que é o Imposto sobre ITBI, que é o Imposto sobre Transmissão. Agora nós vamos falar sobre o ISS, tá certo? Os três tributos municipais: IPTU, ITBI e ISS. Um é sobre propriedade, o outro é sobre transmissão de bens intervivos e o terceiro é sobre serviços, tá certo? Ele está lá no 155, inciso 3. O IPTU no inciso 1, o ITBI no inciso 2 e agora ele no inciso 3, tá certo? O que é o conceito de serviço? É qualquer natureza e fundamental para a delimitação da base econômica, tá certo? Serviço é o esforço de pessoas desenvolvido em favor de outrem com conteúdo econômico sobre o regime de direito privado em caráter negocial, tentando produzir uma utilidade material ou imaterial, tá certo? Então, é um conceito de serviço. Tem serviços que não estão, tá certo, sobre a égide do ISS, e sim sobre o ICMS, por exemplo, o Serviço de Transporte Interestadual e Intermunicipal de Comunicação, tá certo? Imunidade também tem os serviços públicos típicos prestados pelo Estado. Eles também têm imunidade, a própria imunidade recíproca, tá certo? O ISS, ele exige também lei complementar para quê? Para definir quais são esses serviços que podem ser cobrados. É a lista de serviços tributáveis, é a Lei Complementar 116 de 2003, tá certo? Então define, tá certo, a quantidade de serviços que poderão ser cobradas. Ela é taxativa, tá certo? Só pode cobrar tributo daqueles bens que estão arrolados lá na Lei Complementar 116, tá certo? Em regra, eles são, o ICMS e o ISS, eles são excludentes um do outro. Quando incide o ICMS, não incide o ISS. Quando incide o ISS, não incide o ICMS. Por exemplo, súmula 167 do STJ. O fornecimento de concreto por empreitada para a construção civil, preparado no trajeto até a obra em betoneiras acopladas a caminhões, é prestação de serviço, sujeitando-se apenas à incidência do ISS. Então, quando pega o concreto lá que vai produzir nas betoneiras para levar para as obras ali, é ISS, não é ICMS, por exemplo. Então, é só para vocês terem uma noção, né? Tá certo? Tem lá vários serviços, lá, lubrificação, conservação, blindagem, restauração, tudo que é tipo de serviço pode ter lá o ISS. O que é o fato gerador do ISS? Né? A prestação de serviço constante da lista anexa, tá certo? E aí, para o terceiro da Lei Complementar 116, o imposto que trata a Lei Complementar incide ainda sobre serviços prestados mediante utilização de bens e serviços públicos explorados economicamente, tendo como usuário final. Então aí eu estou colocando para vocês só o que é a Lei 116 de 2003, que estabelece a lista de serviços que serão cobrados o ISS. Quem é o contribuinte? Tá certo? O contribuinte é o prestador de serviço, é quem está prestando o serviço, é que tem que recolher o ISS, tá certo? Não é o cidadão. O cidadão vai fazer o serviço, só que é claro que ele vai pagar dentro do serviço, mas quem vai recolher é o contribuinte. A base de cálculo é o preço do serviço, expressa no artigo 7º da Lei Complementar 116 de 2003, tá certo? Então, é bem tranquilo a questão do ISS também. Os sociedades profissionais e profissionais autônomos recolhem ISS por valor fixo, que é o Decreto 406 de 68. Então, quem presta serviço aí, dentistas, médicos, eles têm um valor fixo aí de ISS, tá certo? As alíquotas de ISS, elas são geralmente de 2 a 5%, dependendo do serviço,
tá certo? Então tem uma alíquota mínima e uma alíquota máxima. Alíquota mínima e máxima, e cada município, 5.700 municípios, vão variar entre esse limite mínimo e esse limite máximo, tá certo? Tem hipótese aí de substituição tributária, quer dizer o quê? Obrigando inúmeros tomadores de serviços, né? Eles retêm o ISS recolhido até o dia 10 do mês seguinte, e aí ele vai retendo e depois vai repassando para a cadeia de tributação, tá certo? Então é bem tranquilo o ISS, tá? Ele tem uma legislação constitucional e tem uma legislação complementar do CTN regulando aí o que pode ser cobrado ou não, tá bom? Então fechamos aí os 3 tributos municipais, só para vocês terem uma base aí, tá? Como funciona essa tributação. Lembrando que o município é o ente federativo que está mais próximo do cidadão e ele acaba tendo menos tributos e menos arrecadação. Por isso que tem que ter transferência da União, dos estados para os municípios, porque o município não consegue ter uma arrecadação suficiente para atender as necessidades do povo ali. Tá bom? Grande abraço.